Olá, você está no Valor Máximo, seu canal de cálculo. Eu sou Adriel Mota e estou aqui para te ajudar a passar em cálculo esse semestre. O vídeo de hoje está aqui para inaugurar uma nova série no canal, certo? E essa série vai se chamar Resolvendo Provas. Bom, a ideia aqui é trazer provas reais que já foram dadas em alguma instituição de ensino, de cálculo, obviamente, e aí eu ir resolvendo a prova junto com você em tempo real para você ver que a prova é fazível, que não precisa ter medo nenhuma da prova, que vai dar tudo certo. Bom, e para inaugurar essa nova categoria, nada melhor do que a prova que dá mais medo em qualquer universitário, que é justamente a prova de exame. Para quem não está familiarizado com o termo exame, se começou a faculdade agora ou não é esse termo que se usa na sua faculdade, exame é aquele instrumento final de avaliação. É aquele instrumento que a gente usa para recuperar a nota, caso tenha ficado ali com uma nota vermelha, mas que ainda seja possível recuperar. Geralmente entre 2,5 e 4,5, o professor permite que você faça a prova de exame, é uma prova que acontece no final do semestre, e aí, através dessa nota, você aumenta a sua nota original e é capaz ou não de recuperar sua nota e passar de semestre. Bom, exame geralmente é uma prova que assusta, porque é uma prova que resume o conteúdo da disciplina inteira, do semestre inteiro, então, lógico, tem muita coisa para se processar ali naquela prova, mas eu resolvi começar essa série justamente com uma prova de exame para você ver que não tem por que você ter medo da prova de exame. Dá para fazer sim, dá para tirar nota e dá para tirar nota muito boa no exame, e todo o conhecimento que você adquiriu até aqui vai te ajudar e muito a se sair bem nessa prova. Se você está de exame, bom, vem comigo porque eu vou te mostrar que é possível você sobreviver ao exame. Se você ainda não sabe se está de exame, se está meio pendurado, bom, já fica de olho no vídeo para já se preparar a mente e o coração para você fazer a prova de exame, já ver como que é o exame, qual é a cara de um exame. E se você ainda está no começo do semestre, no meio do semestre, nem está pensando sobre exame, não passou as provas ainda, esse vídeo é uma ótima ideia para você também, porque ele é uma espécie de mapa para você. Assim você vai saber quais são as coisas que a gente dá mais valor no curso de cálculo, o que você precisa focar mais e já começa a perceber o que você vai ter dificuldade ou o que você já tem dificuldade. E aí você consegue trabalhar até chegar ao fim do semestre e chegar bem para poder então passar no curso de cálculo. Só lembrando que esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Essa aqui é a primeira parte. A gente vai resolver as 3 primeiras questões dessa prova e no próximo vídeo a gente resolve as 2 últimas questões. Vou dividir para não ficar muito grande, certo? E porque a temática das 2 últimas é um pouquinho diferente dessas 2 primeiras e elas requerem um pouquinho mais de elaboração. Mas você vai perceber que mesmo dividindo em 2 vídeos, mesmo a prova rendendo 2 vídeos, nem de longe vai consumir todo o tempo que você teria para fazer um exame, que é geralmente ali no mínimo 2 horas, tá certo? Então vamos lá para a prova. A primeira questão da nossa prova, ela diz o seguinte: considere a curva definida implicitamente por 2, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado e tudo isso ao quadrado, que é igual a 25, que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado. O que essa questão quer da gente é que a gente encontre a derivada implícita de y em relação a x e ele dá o ponto para a gente aqui. O que ele está pedindo para você aqui é que você encontre o coeficiente angular de uma reta tangente que passa nesse ponto aqui e toca essa curva, certo? Bom, aqui a gente já tem de cara derivada implícita. É um conteúdo um pouquinho complicado, mas para você, basta que você lembre o seguinte: o que ele está querendo aqui de você é que você derive alguém que você vai chamar de função, embora não seja uma função, e em relação a uma variável. Então, nessa equação a gente tem 2 variáveis. O que a gente poderia ter aqui é qualquer uma delas em função da outra. A gente está acostumado a ver y em função de x, certo? Então, y é igual a x, tananana. Geralmente é isso que a gente vê. Porém, aqui a gente poderia ter, tranquilamente, x igual a y, tananana. O x em função do y. Não é isso que ele quer. Como que a gente sabe disso? Através aqui do nosso coeficiente da derivada. Ele quer o dy em relação ao dx. Então, x é a variável que a gente vai derivar e y é a função que a gente vai tomar em consideração. Tem 2 maneiras que a gente pode seguir a partir daqui. A primeira maneira é você isolar o y e a partir daí definir a expressão dessa função implícita. É uma maneira que, assim, se você está
acostumado, tudo bem, pode te dar um pouco de conforto, e conforto, familiaridade é bom na hora do exame. Mas é uma forma que requer muito tempo, ela vai pedir muitos passos extras que você não precisa dar, certo? E além de comer todo o seu tempo, ela vai te confundir em alguns momentos também. Pode ser que você erre em algum sinal, em alguma multiplicação ou divisão, e isso aí vai prejudicar toda a sua questão. Veja aqui então que essa questão ela vale 2 pontos. Então, se você perder ponto nessa questão aqui, sua prova já fica bem prejudicada. Mas a gente tem um jeito mais simples, uma via mais simples para resolver isso aqui, e é o que a gente vai usar agora. A gente vai derivar direto essa expressão, transformando o y na nossa função, certo? E considerando x a variável. Então, o que vai acontecer? Quando a gente vê x, a gente vai derivar o x com as regrinhas de derivação. Quando a gente vê y, a gente vai olhar para ele como uma função, e aí a derivada vai ficar implícita. Então vamos lá. Primeira coisa, substitui o y para você não se perder. Então a gente tem 2 que multiplica x ao quadrado mais a nossa função f de x ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado, igual a 25, que multiplica x ao quadrado menos f de x ao quadrado. Primeiro passo feito. Agora a gente vai passar da esquerda para a direita, derivando tudo que a gente encontra, certo? Então vamos só mudar a cor aqui, para a gente ir passo a passo. Primeiro, aqui a gente tem 2 que multiplica esse outro termo. Como é uma multiplicação, e esse cara aqui ele não é uma incógnita, né? É uma constante, o que a gente faz é só manter ele. Então, 2 que multiplica. Aqui o que a gente tem é uma função composta. Eu tenho aqui dentro uma função e aqui fora a função exponencial, está elevado a 2. O que a gente vai fazer é a nossa regra da cadeia. Regra da cadeia, f de g de x. E eu quero derivar tudo isso aqui. O que eu vou fazer? Bom, eu derivo de fora. Então, é a derivada de f avaliada em g de x, que multiplica a derivada de g de x. Certo? F, no nosso caso, é uma função exponencial. É x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado, eu uso a regra do tombo. Então, isso aqui, vamos colocar, é 2 que multiplica o que sobrar, porque é a regra do tombo, se aqui em cima está 2, o que tem agora é 1 em cima, certo? Então, eu derivei f de x, e aqui a nossa regrinha diz que eu tenho que pegar a derivada de f de x, e dentro eu tenho que avaliar no que já estava aqui dentro. Então, é só copiar o que já estava. Então, x ao quadrado mais f de x ao quadrado. Muito bem. É só isso? Não. Agora eu tenho que multiplicar pela derivada do que já estava lá dentro. Então, isso aqui multiplica pela derivada do que já estava aqui dentro. Qual que é a derivada do que já está aqui dentro? A derivada de x ao quadrado, a gente acabou de fazer. Isso aqui é 2x, certo? Mais, vamos lá, essa aqui, a derivada de f ao quadrado, uma função composta de novo, que a gente vai fazer é basicamente isso aqui, certo? Isso aqui, ó. Se eu tenho aqui f de x e aqui fora ao quadrado, a maneira que eu vou derivar é, primeiro deriva a função exponencial, que está mais afora, certo? Então, isso aqui vai ser 2 que multiplica. Aí eu avalio no que já estava lá dentro, ou seja, só copio o f. E por último, multiplico pela derivada de f. Ah, a derivada de f qual que é? Não sei, fica assim. É justamente quem a gente quer achar. Essa aqui é a derivada que a gente quer achar. Por isso que a gente vai deixar ela implícita, certo? Então a gente vai deixar ela escrita dessa maneira. Então vamos apagar aqui. Vamos fazer. Então aqui a gente tem 2 que multiplica f de x, que multiplica f' de x. Então aqui a gente fecha. E vamos olhar para o próximo. Aqui é a mesma coisa, é uma constante multiplicando. Então 25 que multiplica dentro do parênteses. Bom, dessa vez a gente não tem uma função composta, é só um parênteses. Então a gente vai derivar membro a membro. X ao quadrado a gente já fez ali. Isso aqui é 2x. Menos esse f de x ao quadrado, a gente já fez, é uma função composta. Isso aqui vai ficar 2f de x, que multiplica f' de x. Muito bem. Agora, perceba que a gente tem os valores para isso. Ó, o que ele quer aqui é que a gente descubra dy de dx. dy de dx, você vai lembrar,
sobre a notação de derivada, isso aqui é a mesma coisa que eu falar f' de x. Então, f' de x é quem a gente quer descobrir, então vai ficar ali como incógnita mesmo. Só que para os outros a gente tem valor. Esse aqui, o 3, ele é o nosso x. Já esse 1, ele é o nosso f de x. Aqui a gente não pode confundir. Esse 1 aqui, que é o y do nosso ponto, ele é f de x e não f' de x. F' de x é quem a gente quer achar. Então, esse f de x a gente vai substituir por 1, esse f de x a gente substitui por 1, esse f de x substituímos por 1. Esse f' de x, esse f' de x não substituímos, é ele que a gente quer descobrir quanto vale. Então, continuamos daí. O x agora vale 3 e o f de x vale 1. Então, a gente tem 2 que multiplica 2 lá dentro. X ao quadrado, 3 ao quadrado, isso aqui dá 9, mais f de x é 1, 1 ao quadrado é o próprio 1, que multiplica aqui dentro 2 vezes x, que é o 3, isso aqui vai dar 6, mais 2 vezes f de x é 1, então é 2, 2 vezes, vamos deixar até de uma outra cor, f' de x. Igual a 25, que multiplica aqui dentro. 2 vezes x, isso aqui é 2 vezes 3, 6, menos 2 vezes 1, que multiplica, trocar de cor, f' de x. Certo? Então, agora o que a gente vai fazer é a somas apropriada e já multiplicar aqui. Então, aqui a gente tem 2, que multiplica 9 mais 1 é 10, 2 vezes 10, isso aqui vai dar 20, que multiplica 6 mais 2f' igual, certo? Aqui a gente já vai distribuir 25, que multiplica 6, isso aqui dá 150, menos 25, que multiplica 2, 50. f' de x. Vamos de novo fazer a distributiva aqui, certo? Então, 2 que multiplica 20 dá 40, 40 que multiplica 6 dá 240. Então, a gente fica com 240 aqui. 40 que multiplica 2 dá 80, então mais 80 f' de x, que por sua vez é igual a 150 menos 50 f' de x. O que a gente precisa fazer agora é apenas isolar o f' de x, certo? Então, tudo que tem f' de x vai ficar para a esquerda, tudo que não tem f' de x vai ficar para a direita. Então, aqui a gente tem 80 f' de x mais 50 f' de x é igual a 150 menos 240. Então, 130 f' de x, isso aqui é igual a menos 90. F' de x, portanto, naquele ponto, no ponto 3,1, é igual a menos 90 por 130. E se quiser ainda simplificar, menos 9 por 13. Está aqui o nosso resultado. A gente já garantiu 2 pontos para o nosso exame, certo? Então vamos para a próxima. Segunda questão, valendo 1 ponto, porque ela é uma questão dividida em itens, certo? Ela é dividida em 2 itens. Esse aqui é o primeiro item, item A, e o item A vale 1 ponto. Qual é o ponto sobre a curva y igual ln de x mais 3 ao quadrado em que a reta tangente é horizontal? Então, primeiro, vale uma revisão aqui. Quando que a reta tangente ela é horizontal? Se a minha reta tangente ela é horizontal, bom, esse aqui é o meu eixo, certo? E a minha reta tangente que vem aqui. Lembra que a reta tangente, a angulatura da reta tangente é sempre em relação ao eixo x. Então, aqui, quando ela está paralela ao eixo x, a diferença entre o ângulo dela e o ângulo da reta x é zero,
certo? Ela tem o mesmo ângulo do x, portanto, o coeficiente angular dessa reta horizontal, ele é zero, certo? Se eu colocar ele aqui na reta x, ele não está distante da reta x em nenhum ângulo. Portanto, a derivada nesse ponto, ela precisa ser igual a zero. Então, quando ele fala que ele quer uma reta tangente horizontal, ele está falando que a derivada naquele ponto, ela é igual a zero. Isso é um conceito muito importante para a gente quando a gente fala também de ponto máximo e ponto mínimo, certo? Então, lá quando a gente começa a abordar ponto de inflexão, ponto de máximo, ponto de mínimo, a gente começa a perceber essas propriedades da nossa derivada. Então, o que a gente quer aqui é quando a derivada de y, y' é igual a zero. A equação para y é ln de x mais 3, tudo ao quadrado, e eu quero que isso aqui, a linha disso aqui, seja igual a zero. Muito bem, o que a gente vai trabalhar então é a derivada desse nosso coleguinha aqui. Bom, primeiro, a gente tem a derivada de ln de x mais 3 elevado ao quadrado. De novo, cai na questão anterior, que a gente tem f aqui fora, g ali dentro. E a derivada disso aqui, que vai ser f' de g de x, que multiplica g' de x. Quem que é o f de x? F de x é quem está mais exterior, quem está do lado de fora. Do lado de fora a gente tem o quadrado, certo? O 2 aqui, a potência 2, está mais para o lado de fora, então ele vai ser o f de x. Ele é o cara que a gente deriva primeiro. Então aqui o que a gente tem é a derivada de um número ao quadrado, de x ao quadrado, a gente usa a regra do tombo, é 2, que multiplica tudo que está lá dentro, só que agora com o expoente 1, certo? Ou seja, a gente derivou ele, que é 2 igual a ele, e vai avaliar no que já estava lá dentro. Então, ln de x mais 3, que multiplica, agora a gente deriva de fato o que já estava lá dentro. Então, o que está lá dentro é, aqui vamos colocar aqui, ln de x mais 3. A derivada, ó, perceba que isso aqui é, de um certo modo, também uma função composta, que a gente tem que usar aqui a regra da cadeia do mesmo jeito. Só que como aqui é uma função linear, a gente sabe que esse 3 ele vai virar zero depois, não tem importância. A derivada de ln de x, você deve lembrar, isso aqui é 1 sobre x, certo? Então é o que a gente vai fazer. A derivada de ln do que está aqui dentro, isso aqui é igual a 1 sobre o que está ali dentro, que é x mais 3. Certo? Então aqui a gente multiplica por 1 sobre x mais 3. O que a gente vai fazer agora é só dar uma organizadinha aqui no que acontece. Então isso aqui é igual a 2 vezes ln de x mais 3 dividido por x mais 3. E a gente quer, no final das contas, essa aqui é a derivada. A gente encontrou a derivada dx ou dy dx daquela nossa equação. E a gente quer que isso aqui, no final das contas, seja igual a zero. Se isso aqui é igual a zero, a gente não precisa, para nada, do denominador aqui, certo? Porque se aqui em cima for zero, zero dividido por qualquer coisa, independente do que seja, vai dar zero aqui. Então a gente trabalha só com o numerador, tomando, claro, o cuidado para não deixar esse x ser alguma coisa que torne o denominador zero, porque se o denominador for zero, aí a gente tem uma indeterminação e aí não conseguimos resolver. Então o que a gente vai fazer é trabalha com o numerador, porque se ele for zero, zero dividido por qualquer coisa é zero do mesmo jeito, e aí a gente só toma cuidado para que ele seja diferente do que daria zero aqui, que no caso é menos 3. Muito bem? Então, dizer que isso aí é igual a zero é a mesma coisa que dizer, vou mudar de cor, que 2 vezes ln de x mais 3 é igual a zero, certo? Bom, mas dizer que 2 vezes alguma coisa é igual a zero é dizer que esse alguma coisa é igual a zero, você não concorda comigo?
Porque se isso aqui for 0, 0 multiplicado por 2 é 0. Por outro lado, 2 multiplicado por qualquer outra coisa que não seja 0, não vai dar 0 nunca. Então, esse 2 ele não conta para a nossa equação. O que a gente quer saber mesmo é ln de x mais 3 dá 0. O que você vai lembrar agora é da definição de ln. O que é ln? Bom, ln é log do que está aqui, certo? Então, x mais 3 na base natural, número e. E tudo isso aqui é igual a 0. Vamos lembrar agora da propriedade de logaritmos, que diz que log de x mais 3 na base e é a mesma coisa que e elevado a esse resultado, que é igual a esse cara aqui. Então, vamos usar essa propriedade de logaritmos. Então, o que a gente tem, na verdade, é que e elevado a 0 é igual a x mais 3. Da propriedade de potência, a gente tem que qualquer coisa elevado a 0 é igual a 1. Então, no fundo, o que a gente tem aqui, elevado a 0, é 1. Então, 1 é igual a x mais 3, certo? Então, se a gente quiser isolar o x, x é igual a 1 menos 3, x é igual a menos 2. A gente achou aqui o valor do nosso querido x. Qual que é a pergunta dele? Qual é o ponto sobre a curva? Bom, a gente achou o x e a gente tem a expressão. O que a gente faz agora é trabalhar essa expressão. O x ali, o x é igual a menos 2. Bom, só lembrando de conferir se esse menos 2 não vai atrapalhar o nosso denominador, igual a gente conversou aquela hora. Se eu colocar menos 2 aqui, vai dar 1. A gente não tem problema nenhum em dividir as coisas por 1. Então, tá tudo certo. Esse aqui é o nosso cara. Então, a gente tem aqui x igual a menos 2 e essa é a expressão. Vamos substituir nela. Y é igual a ln de menos 2 mais 3 elevado ao quadrado. Y é igual, menos 2 mais 3 vai dar 1, certo? Então, logaritmo na base e de 1 é igual a 0, e elevado a 0, ou qualquer coisa elevada a 0, dá 1. Então, isso aqui é 1 quadrado, isso aqui de novo é 1. Então, o ponto ele é igual a menos 2 e 1. Nesse ponto aqui, a gente tem que a tangente, ela é paralela ao eixo x, ou ela é horizontal. Beleza? Mais um pontinho garantido, a gente já está com 3 pontos nesse exame. Vamos para o próximo. Aqui a gente tem mais um ponto, é o segundo item daquele mesmo exercício, que ele quer que a gente encontre uma função f de x, sabendo que a derivada dessa função é essa aqui, e que f de 1 é igual a 0. Então, se a gente quer encontrar uma função e o que a gente tem a derivada dessa função, o que a gente quer fazer é o processo inverso da derivada e, para isso, a gente usa integral. A gente resolve integral justamente procurando a primitiva de uma função, que é o que a gente está querendo aqui. Então, vamos lá. O que a gente quer é a integral. Aqui, integral de 1 mais x dividido por raiz de x dx. Certo? A gente quer achar essa função. É uma função f grandona de x que é dado por essa integral. Muito bem. Não se preocupe agora sobre a integral definida ou indefinida, que a gente chega lá no meio do exercício, certo? Como que a gente resolve essa integral? Tem uma soma. Então, o que a gente vai fazer é quebrar ela. Raiz de x dx mais integral de x sobre raiz de x dx. Outra coisa que você precisa ter em mente nessa hora é o jogo, a manipulação entre os números. Então, saber as outras formas como isso aqui pode ser escrito vai te ajudar muito. Por exemplo, esse carinha aqui, a gente pode escrever ele como x elevado a menos meio. Por que elevado a menos meio? Bom, a raiz, né, x na raiz quadrada, é a mesma coisa que x elevado a meio. Só que ele está no denominador. E para a gente trocar o numerador com o denominador, o que a gente faz é trocar o sinal do expoente. Então, por isso, a gente escreve isso aqui dessa maneira. Por outro lado, o que você tem que saber é que esse cara aqui, ele é igual a raiz de x. Certo?
Então, por quê? Porque x raiz de x, se eu multiplicar aqui embaixo por raiz de x, multiplicar aqui em cima por raiz de x, aqui vai cortar as nossas raízes, certo? Então, isso aqui vai ficar só x, x corta com x, o que sobra é só a nossa raiz de x, e vai ajudar muito a gente se isso aqui for só raiz de x. Então, vamos substituir, no final das contas, eu quero a integral de x elevado a menos meio dx, mais a integral de x elevado a meio dx, certo? Então é isso. Essa aqui vai ser a nossa primeira, essa aqui vai ser a nossa segunda. Muito bem. Quando a gente vai buscar a nossa primitiva, o que ajuda bastante é você derivar o que você já tem para ver o que acontece. Então vamos lá. O que a gente tem aqui é x elevado a menos meio. Se eu derivo x elevado a menos meio, isso aqui vai dar, bom, o expoente desce, certo? Então, menos meio que multiplica x, e aí eu vou tirar 1 daquilo, certo? Vou subtrair 1. Se eu vou subtrair 1, então vai ser menos 2 por 2, isso aqui vai ser menos 3 meios, certo? Qual que é o nosso problema aqui? A gente tem dois problemas. O primeiro problema é que vai aparecer um número que eu não quero. Por quê? Porque se eu estou buscando algo que vem antes disso aqui, quando eu derivar o que vem antes disso aqui, não aparece nenhum número, né? Não tem nenhum número aqui, não. Então, a gente tem que dar algum jeito do que está antes disso aqui, cancelar o número que vai aparecer quando a gente derivar. Segundo, a gente tem um negativo aqui. Então, e nesse nosso número aqui, a gente não tem nenhum negativo. O que significa que quando a gente deriva a primitiva, a gente dá algum jeito de sumir com o negativo que já estava ali. Muito bem. Agora, o que a gente precisa pensar é qual expoente, certo? Então, qual expoente eu derivo, ele vai tombar aqui e vai multiplicar, certo? Qual expoente menos 1 é igual a menos meio? Bom, basta a gente isolar o expoente, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que n igual a menos meio mais 1. 1 pode ser escrito como n é igual a menos meio mais 2 por 2. Isso aqui é igual a meio. Bom, achamos o expoente, certo? Porque se for x elevado a meio, o que vai acontecer é que quando eu tombar esse expoente, isso aqui, a derivada disso aqui vai ficar meio, que multiplica x, meio menos 1, vai ficar menos meio. Agora a gente só precisa achar um jeito de sumir com esse 1 sobre 2 aqui. Como que a gente faz? Bom, a gente multiplica por 2. Geralmente, quando a gente vai fazer a primitiva de alguma coisa que está multiplicando, a gente divide a primitiva pelo número que está multiplicando, que vai multiplicar quando a gente tombar. Nesse caso, não. Por quê? Porque aqui a gente tem uma fração que fica da parte de baixo. Então, se eu quiser cancelar alguma coisa que vai aparecer aqui embaixo, o que eu tenho que fazer é colocar alguma coisa aqui em cima. Então, em vez de dividir pelo número, eu multiplico pelo número. Então, é isso. Então, a primitiva integral de x elevado a menos meio dx é igual a 2 que multiplica x elevado a meio. Certo? Então, quando eu derivar isso aqui, vai cair essa fração e vai ficar 2 dividido por 2, vai cortar, e aí esse expoente vai ser menos meio. Muito bem, a gente já resolveu uma das nossas integrais, isso aqui é para 1. Para 2, algo um pouco menos complicado, porque não trabalha com sinal, mas que pode atrapalhar a nossa vida também. O que a gente tem é x elevado a meio. De novo, o que a gente vai pensar é no expoente. Então, eu quero aqui um x elevado a n, certo? Então, eu quero um n, que quando eu tirar um desse n, resulte em meio. Nesse caso, o que eu quero é um n que seja igual a meio mais 1, o que é a mesma coisa de eu dizer, vamos subir, que é a mesma coisa de eu dizer que n é igual a meio mais 2 sobre 2, que é o inteiro também, n é igual a 3 meios. Pronto, achamos o expoente da nossa função que a gente está buscando, a nossa primitiva.
Agora só basta que a gente meio que cancele quando aparecer esse 3,2. Por quê? O que acontece? Quando o meu x elevado a 3,2, que é o expoente que vai ser, a gente já sabe, quando eu derivar, o que vai acontecer é que vai tombar esse expoente, então vai ser 3 meios que multiplica x elevado a meio. Bom, x elevado a meio é o que a gente tem, só que a gente quer sumir com esse 3,2. Se eu quero sumir com 3,2, eu preciso achar alguma coisa que multiplicado a isso dá 1. E essa alguma coisa é o inverso dessa fração. Então aqui a gente tem 2, 3. Certo? Então, no fundo, a nossa primitiva... Vou pegar aqui. A nossa primitiva de x elevado a meio dx é igual... Se aqui está multiplicando por 2, o que a gente vai fazer é multiplicar por 2 terços, que multiplica x elevado a 3 meios. Certo? Então, a gente já tem as duas primitivas. Então, no final, o resultado, juntando as duas, o que vai dar pra gente é 2 raiz de x mais, o que eu tenho aqui é 2x raiz de x dividido por 3. Se eu quiser ainda isolar, eu posso deixar 2 raiz de x, 1 mais x dividido por 3. Só não esquecer que, agora sim, aqui a gente tinha uma integral indefinida. O que significa isso? Que como a gente não tem nenhum valor que vai para algum canto, a gente tem que adicionar a nossa constante, mais k. Bom, o exercício está pedindo para a gente achar essa função. A gente achou a função? Não. Por quê? Porque a gente achou isso aqui está preciso. Mas essa constante poderia ser qualquer constante, e não é isso que a gente quer. A gente quer uma constante precisa, a constante dessa função. Mas ele dá outra informação para a gente. Ele dá a informação que f de 1 é igual a zero. Então, o que a gente vai fazer é substituir. Bom, eu tenho aqui que f de x é igual a 2 raiz de x, que multiplica 1 mais x sobre 3, mais k. Bom, se eu substituir tudo por 1, ele diz que vai dar zero, né? Porque o f de 1 é igual a zero. Então, o que eu vou fazer é substituir. 2 raiz de 1, que multiplica 1 mais 1 terço, mais k é igual a zero. Vamos lá, então, raiz de 1 é 1, então aqui, fazendo a distribuição, vai dar 2 mais 2 terços, mais k igual a zero. No final das contas, deixa o k do lado esquerdo, passa todo o resto para o lado direito, isso aqui vai dar menos 2 terços, menos, se eu quiser deixar o 2 na base do 3, isso aqui fica 6 terços, então o nosso k ele é igual a menos 8 terços. Pronto, assim a gente achou a nossa função. Função é igual a 2 raiz de x, que multiplica 1 mais x sobre 3 menos 8 terços. É assim que a gente acha a nossa função. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Essa foi a primeira parte. Aguarde porque em breve a segunda parte vai estar no ar também. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o joinha. Para acompanhar o canal, aperte no botão de se inscrever. Se tem alguma dúvida, alguma dica, deixa na caixa dos comentários. E não esquece de seguir todas as outras redes sociais, porque lá sempre tem alguma dica, alguma atualização de cálculo que sempre vai te ajudar. É isso, e até o próximo vídeo.